Bom dia, Brasil. Bem-vindos ao Derpelucados. Nós começamos antes de vocês. Sejam Exatamente, já fofocamos tudo sobre todos. Estrá estava contando que veio do mercado, onde ele comprou víveres para sobreviver ao carnaval em Barcelona, sem ter que atravessar o bloquinho para comprar pão e presunto. Derpelucados, dois escritores em busca de um tema. No programa passado, eu lembro, nós acabamos comigo falando, eu tenho que dar aula, depois você conta essa história. E aí, eu queria, eu nem sei se esse é seu Mostra e Conte, então ainda temos assuntos, mas me conta, povo com a cara no celular. Eu fiquei pensando, a resposta é longa, porque eu fiquei pensando o que de fato me afeta, né? E não deveria me afetar muito, mas aí eu lembrei que teve uma outra coisa que me afetava quando eu tinha uns 15 anos, que me incomodava as pessoas que começavam a usar com Walkman, eu ia falar walkie-talkie, com Walkman. Você falou que no jornalzinho do Cervantes você meteu... Jornalzinho, boa memória. Exatamente. Então, eu só sei uma coisa... Você se incomoda com essas pessoas que você entende... Não quero pôr palavras na sua boca. Estou perguntando, você entende isso como isolamento? Então, mas é curioso, porque hoje eu sou o cara do Walkman, né? Quer dizer, é um Spotify ligado ao celular com fone de ouvido. Então, o que eu criticava aos 15... Então, enfim, isso é só para contextualizar que tem uma coisa realmente que tem algo em mim que me incomoda. Aí, cavando o que pode ser, eu acho que é perder a oportunidade de ver coisas novas. Eu acho que é isso. Então, eu acho que é mais do que uma crítica organizada, né? A civilização, a sociedade estão se alienando. Não, estamos todos alienados. Mas eu acho... Graças a Deus! Você sabe que tudo que você critica, no final, é uma coisa a você mesmo, né? Aquela coisa que dizem. E eu cada vez me convenço mais disso. Então, por isso que foi legal você perguntar e ter tempo de refletir. Então, eu acho que é isso. Ou seja, eu me incomodo quando eu estou perdendo a oportunidade. Você perde, e aí você olha para os outros e fala, vocês estão perdendo também. Exato. Legal, muito legal. Então é isso, acho que tem esse efeito, né? Eu estou cada vez mais atento com isso, né? O que eu reclamo do mundo que está em mim. E foi legal porque dessa vez eu não estava reclamando. Quer dizer, eu não tinha percebido. E você me fez perceber. Que bom. Então eu tenho uma coisa que vem desde muito jovem, por isso que eu lembrei dessa cena do Walkman. É meio ridículo falar, meio bobo, né? Mas não percamos a oportunidade desta vida, sabe assim? Não percamos essa oportunidade. E aí vem dessas sutilezas, coisinhas pequenas, e isso. E é seu, é uma coisa sua. Eu te conheço há muitos anos e eu atesto e dou fé. Essa coisa de não perder oportunidades, de não perder grupos, de não perder pessoas, é teu. A gente é amigo há 50 anos, porque você... Verdade, eu não tô... Você nunca desistiu de mim. Exatamente. Por uma teimosia da minha parte. Todas as vezes você foi me buscar. Você já reparou? Sim, eu já reparei. Você busca, não a mim, você busca as pessoas. Você Sim. vai lá, pega o cara e traz ele de volta. Aí a vida afasta, você fala, vida? Não. Você vai lá, pega o cara, e não é comigo, é com todo mundo. Com a Marinha. Sim. Mas sabe, faltou uma novidade nessa história. É verdade, concordo plenamente. Eu não tinha percepção, aí eu percebi, mas o mais recente, agora eu estou desistindo de alguns. E não foi também o primeiro, nem será o último, de pessoas que eu desisto, assim. E aí a minha desistência é tão definitiva, e não é que eu estou falando isso tipo, o meu rancor. Não, é literalmente uma desistência. É igual parar de fumar. Eu não fico pensando em voltar a fumar. As desistências que eu tenho feito agora são poucas e boas, né, no sentido de são definitivas. E aí é muito louco. É uma experiência nova para mim. Eu estou fazendo esse contraponto com o que você disse, né? Eu nunca desisti de ninguém, realmente. Pessoas, não. Eu sou a prova viva de que você não desiste das pessoas. E graças a Deus, né, Flávia? É por isso. Lista. Não, você gosta das pessoas. Você gosta do ser humano, é verdade. Não, mas não qualquer ser humano. Eu gosto de você e mais algumas pessoas nessa vida. Não gosto de muitas, não.
Inclusive, além do livro de pausas, nós temos um livro sobre desistência para escrever. Exatamente. A gente tem quantos livros para escrever juntos? Nós vamos A gente pode escrever. pode fazer um outro livro chamado Procrastinação. Podemos. E o bacana da gente dizer em público é que agora que nós dissemos e Suzy Márcia ouviu, ela Fudeu. vai entrar na nossa alma e vai falar: vocês não têm um livro para trabalhar, não? Vocês não tinham um livro para escrever, não? O livro de vocês está em que pé? E aí fica os dois: não, Suzy Márcia, veja bem, o livro está indo. Então, é bom falar essas coisas para a Suzy Márcia ouvir. O livro está baixando, é um download, né? A patrulha do livro da Suzy Márcia encarregar-se-á de botar a gente trabalhando, não tenha dúvida. Mas realmente, a gente tem o Desistência, a gente tem o Pause, né? De novo, Pausa, mais um, e tinha mais Isso. um. A gente tinha. Bom, lá atrás, né? Tinha as cartas que a gente queria tinha fazer. Tinha as cartas com os desenhos que a gente devia retomar. A minha Berenice, aquela bonequinha gordinha, do cabelinho assim que eu desenho, eu comecei a desenhá-la antes do Max. Eu comecei a desenhar a Berenice nas cartas do livro que a gente ia fazer. Então, vamos fazer. Vamos. Vamos fazer, já é o terceiro. Aí, tá fácil. É fácil. É que nem eu que não consigo terminar o romance, mas eu já tenho 6 próximos que eu vou escrever, já estão todos na cabeça. Eu estarei aqui para prepará-los todos e, se você permitir, lançá-los todos. Será que é assim? Desculpa, fala. Uma dúvida que eu tenho, deve ter de tudo, imagino, mas eu digo, qual será que é a maioria dos casos? O autor está só focado naquele livro e não tem outros na cabeça? Ou você acha que o autor tem, ou a autora, tem livros na cabeça? Então, os próximos, mesmo sem ter terminado. Na minha experiência, o autor tem um monte de treta na cabeça. Entendi. E eu não grito, o vagabundo quer escrever 3 ao mesmo tempo. O que eu mais faço com meus autores é falar: para! Escreve um, depois escreve o outro, depois escreve o outro, depois... É o que eu mais... boa parte do meu dia é gasto dizendo ao autor: amigo, não faça isso. Eu mesma tenho um monte de livro começado, mas eu pego um e vou até o fim. Pra você ter uma ideia, quando eu lançar esse dos contos, eu vou fazer a 2ª edição do Saturno. Tem coisa para mudar no Saturno, tem coisa para tirar, aí tem coisa para pôr, tem coisa nova. Eu não vou fazer um novo Saturno. Eu vou enfiar os novos poemas no Saturno na 2ª edição. Por isso que é a 2ª edição e não reimpressão. Quando você muda, vira uma nova edição. Mas eu estou acabando o livro de contos. Quando o livro de contos for para a mão da revisora, a Suzy me manda o arquivo do Saturno velho e eu mexo no Saturno novo. Aí eu acabo o Saturno 2ª edição, que eu estou chamando de novo. Aí eu vou para o livro do fim do ano. Porque senão, se eu paro o conto, olho o Saturno, paro o Saturno, não dá. Não, pergunto porque... Cachorro e livro é um por vez. Ah, é? Ué, mas tem... Gato e filho, você pode ter um monte de cada vez. Cachorro e livro é um por vez. Mas aqueles que ainda tinham nos assistido já foram embora agora também, né? Porque deve ter várias gente com cachorrada em casa. Eu conheço vários com vários cachorros. Estamos arrumando umas brigas hoje, vou arrumar mais uma daqui a pouco. Você tem um Mostra e Conte? Tenho. Eu acho que eu falei desse livro em algum momento. E talvez, como eu estou velho, talvez eu já tenha falado sobre ele, inclusive. Você me corrige. Que é este aqui. É esse que você me obrigou a comprar e que eu comprei obrigada, Brasil. Eu não gosto de comprar livro, mas o Stravinsky me obrigou a comprar e é um dos mais maravilhosos livros que eu já li na minha vida. Olha, mesmo? Bota na tela de novo para eu falar para quem está ouvindo o podcast. Eu não estou vendo o que eu estou te mostrando. Deixa eu botar minha telinha aqui. Eu estou cheia de aprendizados. O Stravinsky está mostrando um livro que se chama Migrante Família Europeia. Eu não sei se tem em português, eu comprei em inglês, eu não achei em espanhol para comprar. E como é o nome do autor, eu não estou vendo. Pelo nome não parece, mas é uma mulher chamada Karin Joss.
E na capa tem um lindo mamute, lanoso, lindíssimo. Um mamutinho muito Sim. fofinho. Esse livro tem no Brasil, sim, porque quando eu fui ao Brasil uma das vezes, é que a capa é totalmente diferente, eu quase não reconheci, mas tem sim. Então, eu lembrava que a gente tinha falado sobre ele, mas eu não lembrava se a gente tinha feito esse comentário sobre o livro, mais detalhes que eu queria fazer Um hoje. adendo. Tô de Conte. dedo levantado, um adendo. Esse livro, o Strah, não sei se ele começou a ler antes ou depois de começar a escrever o excelente romance em que ele está trabalhando, mas esse livro serve ao teu trabalho no seu próprio livro, é isso? Sim, ele é um deles. Eu acho que foi depois. Eu comecei a ler, quando eu comecei a focar no livro, no meu livro, eu comecei a comprar um monte de coisas que tem a ver, né? Mas eu comprei com um certo cuidado de comprar e ler, que não é a coisa que eu costumo fazer muitas vezes, né? Que é comprar e deixa por aí. E aí eu tive excelentes surpresas, tem coisas muito bacanas. Comprei livros sobre os Neandertais, que nem constam no romance, mas eu achei que é legal porque mais ou menos situa algumas questões, né? Ambientes, clima, vegetação, utensílios, tem uma coisas legais. Mas esse livro eu achei muito legal, Fal, porque eu acho que eu te falei isso, não só ele saiu para o livro, como ele serviu por me acalmou como ser humano, assim, como pela minha ancestralidade. A gente tem falado muito, principalmente no Brasil, esse tema está forte, né, da ancestralidade, geralmente associada à negritude, à questão dos indígenas, dos negros, que eu acho que geralmente foram vozes caladas nesses anos todos, esses séculos todos, né? Mas eu, estando aqui em Barcelona agora, filho de espanhóis, né, apesar de não ser de Barcelona, meus pais, mas são de Galícia, esse não mistério, mas a possibilidade de encontrar minha ancestralidade muito mais fácil que a dos negros, por exemplo, né, que foram tirados de suas terras, ou seja, uma questão muito mais violenta, obviamente. Então, não estou com isso, né, querendo valorizar o meu, mas sim me situar na minha ancestralidade, né, nas minhas questões. Então, esse livro é muito legal, porque a ideia é muito boa. Essa autora, ela é uma jornalista científica, seria esse o termo, talvez. Ela trabalha com jornalismo dentro dessas revistas que falam de ciência. Não lembro de que lugar que ela é, desses países lá para cima. Bom, ela estudou em Estocolmo, não lembro se ela é exatamente. Mas, enfim, qual foi a grande viagem dela? Ela, dentro de um componente absolutamente científico, só pautado em dados, ela foi indo para trás na sua ancestralidade. Foi indo, na verdade, desde os primórdios, né, desde antes da humanidade, mas tudo que a gente aprende, tudo que a gente lê a respeito, sempre é essa questão não vinculante, né? Então o Homo sapiens, então os Neandertais, não, então aquela pessoa, ou aquelas pessoas foram encontradas nas cavernas de Altamira, mas ela foi puxando um gancho com muita coerência a partir da sua própria ancestralidade. Então, é tipo, isso aqui é minha família, né? Isso aqui tende a ser o lugar de onde eu venho, né? E ficou uma lógica muito interessante. Me fez essa questão que eu falo das pazes comigo mesmo, não paz, eu não estava brigado comigo, mas de entender o papel de cada um e a importância da nossa ancestralidade, a de cada um de nós. Porque eu acho que no meu caso, no Brasil, por exemplo, você é de família italiana, certo? Não sei em que grau, em que geração, né? No meu caso, eu sou primeira geração de família brasileira. Meus pais eram espanhóis, nascidos na Espanha. Então, eu sempre tive, não consciente, não falo consciente, mas sempre tive esse pezinho na Espanha. Estudei em colégio espanhol, ia para a Espanha com a minha família, de passeio. Me identificava muito quando eu via esses meus tios e primos. Tinha uma coisa não clara. E me sentia muito menos brasileiro que outros amigos meus brasileiros, assim. Não é que eu me sentia não sou brasileiro, mas eu achava, tipo, carnaval, não me pega, sabe? Futebol, não tanto, mas dentro dessas questões banais, até jeitos de ser, até o humor. Eu cheguei aqui, o humor espanhol, eu ria igual os espanhóis, ou seja, é um humor que eu identifico muito, né? Então, e é um trabalho, né? Não é uma questão, então tá claro, não, é um processo, né? Esse exercício de me entender a partir de onde eu venho, aí tem um barulho chato de, não sei se você ouviu. Não, a campanha lá de baixo tem esse barulho insuportável aqui. Mas enfim, nesse gancho que eu estou falando, e não quero ficar muito extenso também, para não ficar chato,
Mas eu acho que é um exercício muito legal de cada um de nós entender, porque eu acho que tem uma coisa que nós brasileiros, aí eu me coloco como brasileiro, que sou, obviamente, também, a gente meio que se dissolve. Alguns, de novo, né, ou seja, indígenas, negros principalmente, só porque não é que se dissolvem, não tem por onde, né? Não perderam a informação, quem são, de onde vem. Mas eu vejo que a gente, em geral, se dissolve numa coisa chamada Brasil. E eu acho que a gente perde com isso. Eu conheço muito filho de espanhol como eu, que não sabe porra nenhuma da Espanha. Mas não sabe, assim, não estou pedindo, não é uma enciclopédia, mas não tenta achar essa conexão, não tenta descobrir de onde vem, o que vem. Por exemplo, às vezes que eu fui para Portugal, eu adoro ir para Portugal, porque lá tem um pedaço meu que tem a ver com o meu Brasil, mas também tem um pedaço meu que tem a ver com os meus pais que estão logo em cima de Portugal. Então tem umas coisas, um jeito de ser, o jeito de cortar a pedra no chão, o jeito de preparar a comida, que eu falo, cara, é um prazerzinho, sabe? É um prazer de pertencimento, de se achar, de se localizar. E eu acho que a gente faz pouco isso no Brasil. Não sei qual é a tua opinião, Fal. Eu sou de todas as viagens de origem, de quem sou eu, de quem foram meus pais. Eu gosto de todo tipo de viagem desse tipo. Para todo e qualquer grupo, minoria, maioria, europeu, africano, eu acho maravilhoso. Eu lamento quando a pessoa não tem como pesquisar tanto quanto gostaria, por qualquer motivo que seja, por motivos de ter sido escravizado e arrastado para o Brasil, muito mais triste ainda. Eu realmente fico sentida de uma menina não saber se veio de Serra Leoa ou de Angola ou de não sei onde, pura e simplesmente porque a vida dela é a somatória de um monte de vidas que começaram com alguém sendo arrancado do lugar onde estava, sem. Não. Eu estou estudando o descobrimento da América com uma menina muito bonita, chamada Maria, muito inteligente, muito querida, e Maria está completamente chocada com o fato de Colombo ter chegado à América, ter conhecido umas ilhotas, ter sido recebido pelos indígenas com até cordialidade, e antes de ir embora, depois de ter construído o Navidad, o forte dele em Hispaniola, e deixado 39 homens no forte e tal, ele sequestrou um pessoal para levar para a Europa, para ver o pessoal na Europa, ver como é que eram os caras, do que ele supunha serem as Índias. É sempre um tema que me entristece, porque é isso que essa jornalista tem a oportunidade de fazer, e que você muito mais do que eu, porque, né, teu pai e tua mãe vieram para o Brasil, ponto. É fácil. A minha família é um pouco mais complicada do que isso, mas que algumas pessoas não têm chance de fazer nada, porque não, não tem, não tem. Eu acho muito triste. Enfim, e aí não falando disso, mas do geral, eu gosto muito de qualquer viagem, onde sou, para onde estou. Eu sou uma fã ardorosa do passado. Não no sentido, antigamente é que era bom, hoje o mundo está perdido. Não porque eu não acho que hoje o mundo está perdido, eu acho, mas eu acho que antigamente também estava. Mas eu gosto muito de estudar o passado. E eu gosto de pessoas que gostam de estudar o próprio passado. Alguns têm o privilégio, como você, muitíssimo, porque se é linha direta, teu pai e tua mãe. Alguns têm um privilégio um pouco diluído, como eu, de ter alguma noção, mas muita. Alguns não têm privilégio algum, porque simplesmente a vida foi tomada. Sim. Mas eu gosto muito de investigar passado. Eu acho o passado um grande lugar para se estudar. Diga. E sabe o que tem bacana nessa minha busca que eu vi? O Emicida comentando também, olha que chique, né? Eu e Emicida temos opiniões similares em alguma coisa. Não, porque o que acontece? Eu tinha, logo que eu cheguei, acho que antes já, nas vezes que eu vinha para cá, eu tinha uma pseudo-identificação com com a minha família, mas não era completa,
porque eu não sabia por que achava que era porque eu não estava lá, mas depois de mais velho eu entendi, não é completa, porque tem uma diferença muito grande. Os meus pais foram os corajosos de sair daqui. Não estou dizendo que os outros são menos corajosos, mas eles são outro perfil. Então, o cara daqui, só para a gente exagerar nas tintas, para ficar claro, o cara daqui é o cara, por exemplo, meu tio, irmão do meu pai, ele vive na casa que meu pai e ele nasceram. Ele tem 80 e poucos anos e continuará lá. E para ele falar de Santiago, que está a 12 quilômetros da casa dele, é longe. Barcelona, então, nem vem me visitar. A Espanha nem cogitou nunca visitar o irmão. Então, são dos mesmos pais, mas têm características muito diferentes. Então, tem uma coisa interessante de estudar o passado, que a gente entende o nosso lugar, onde a gente está. As pessoas que chegaram ao Brasil chegaram com situações muito específicas. A gravidade da questão, por exemplo, da África é uma questão específica, ou também a ousadia, ou a coragem, ou o desterro, né, de outros que vieram da Europa ou de outros lugares. Então sempre tem uma história aí. E essa história que eu digo que a gente dissolve, né? O que isso tem a ver com o que eu falei do Emicida? O Emicida, num dos textos lá que eu estava seguindo ele, uma entrevista, não lembro, ele comentou isso. Falou, pô, fui todo animado lá para o país, que eu não vou lembrar qual, o país que parecia ser talvez a origem da família dele. Fui lá com os manos, comentando, fui lá com os manos, falando com os caras e tal. E eu saquei uma coisa que é o seguinte: eles lá não têm esse passado escravo. Eles são os caras que estavam lá, as famílias estavam lá e não foram raptadas. Então isso já é uma diferença absoluta. Não dá para imaginar que é a mesma, é o mesmo DNA, é o mesmo, beleza, mas isso é uma diferença muito absoluta. Isso já carrega, né, mais do que o genótipo, tem todo o fenótipo por trás disso, tem toda essa situação, né, que se acumula. Então isso é interessante, eu estava querendo somar nisso. A gente estudando o passado, a gente entende ou gosta também até do presente em função disso. Porque, pô, o que significa, sei lá, como é que é a tua história da tua família? Mas o teu vô, que talvez foi um cara que largou alguém lá e veio para o Brasil, ou outro que, na verdade, passou. Meu pai, por exemplo, não veio diretamente, nem meu pai nem minha mãe, não veio diretamente para o Brasil, vieram para o Uruguai. Uma tia veio só para o Uruguai, mas não veio para o Brasil. Então, essas histórias, elas vão se acumulando. Isso que eu acho fascinante, né? Ou seja, e entendendo. E, de novo, o ponto que eu coloco, eu acho que a grande maioria das vezes, nós brasileiros dissolvemos tudo isso numa grande poça d'água, né? E se contenta com a história dos outros. Tudo em função desse mamute aqui, que vale a pena vocês lerem. É um belo livro, eu li, é um belíssimo livro. Eu acho que buscar o passado, em muitos casos, é também um privilégio, poder buscar esse passado, não só fisicamente, não só de grana, mas emocionalmente, buscar esse passado, Sim. é também um privilégio, é também uma questão que às vezes não alcança, às vezes não, certamente não alcança todo mundo. Tem esse teste do DNA também, né? Eu não fiz, eu tenho vontade de fazer um dia. Porque também sai muitas coisas aí. Parece que alguém que vai atrás disso ele já tem uma certa curiosidade, né? Querer entender. E vai descobrindo isso, né? Porções dele que ele nem imaginava. Tem cara que tem a ver com árabe, né? Com os árabes e nem sabia. Descobre-se aí que temos cada um de nós 2 ou 3% de Neandertal. Você sabia disso, né? Que a gente tem Neandertal, cada um de nós. Nós procriamos com ele, sim. Muito bom. E um belo livro, uma bela recomendação. Sim, sim. Estarei novidades, né? Porque eu não sou desse cara que fica pesquisando no detalhe. Essa mulher, ela foi no detalhe de muitas coisas, né? Para mim, me basta com dizer mais ou menos assim, mais ou menos aqui. Já é suficiente. Eu sei, por exemplo, que esse Straviz, ele vem, parece ser da Polônia, 1800. Mas parece ser, nada confirma, e eu não vou atrás também, porque eu sou preguiçoso. Mas aí você fica criando ideias, né? Não, e o que eu ia dizer também é, ficcionistas que somos, enchemos os buracos desse queijo suíço com o que a gente quiser. Eu escrevi isso outro dia. Quando a gente não conta as coisas para os outros enchem os buracos com o que eles querem. Quando a gente não quer ou não pode, ou enfim, não acha, a gente bota lá o que a gente der conta de completar
os espaços em branco, as lacunas. Eu gosto muito disso também. Eu acho que para mim, quem faz melhor isso, não faz tempo que eu não li nada dela recentemente, mas Isabel Allende, Ah, você maravilhosa. via, Tô louca você por ela. via pedaços da história dela, isso aqui foi inventado, mas ficou tão bom, deixa assim. Ela é maravilhosa. E eu falo muito isso, Stra, quando eu ouço casal, principalmente casal, contando história. A moça tá lá falando, não. Aí eu saí da loja de sapato e encontrei minha prima. O marido que está do lado fala, não era uma loja de sapato, era uma loja de bijuteria. Amado, deixa ela contar a história dela, falando que a loja era de sapato. Pelo Tudo amor bem, né? tanto faz. Não, o nome do bisavô não era Pedro, era Manuel. Amado, tanto faz. Deixa ela contar a história. Amada, deixa ele contar a história. O bisavô sendo Manuel. Não estraga a história, né? Pelo amor de Deus. Mas não foi assim. Tá bom, mas agora foi. Também eu acho as pessoas muito apegadas à realidade. E a gente pode Sim. ter mais. E não precisa, né? Porque a realidade é uma farsa. Veríssimo diz isso. Veríssimo diz isso a sério. Ele diz: não existe a verdade, existe a versão que colou. A história, o que realmente aconteceu, só quem. Eu conto muito isso para os meus autores. Quem sabe o que realmente aconteceu é só quem estava lá e ainda assim cada um deles terá uma história. Eu conto a história. Sim. Vou contar esses. Eu tenho uma história de mostra e conte para contar, mas eu vou contar essa Conte. história antes. Eu conto a história para os meus autores do vestido da minha tia Nelcina. Eu tenho uma foto dos anos 50 da minha tia Nelcina, belíssima, uma foto preto e branca, ela parada assim, meio de lado, usando daqueles vestidos dos anos 50, bem justinhos em cima e com aquela sainha que abre, sabe? Uma coisa linda. Aquele cabelinho encaracoladinho, curtinho, assim, bolsinha, ela está uma boneca. Você mostra a foto. Cara, minha mãe não tem irmãs, mas ela foi criada com as duas primas que ela ama como irmãs, ela ama loucamente, e as três que têm mesma idade cresceram juntas. Você mostra a foto para Carola, Carola diz o vestido era rosa. Você mostra a foto para a Teresa diz o vestido era bege. Você mostra a foto para a minha mãe diz que o vestido era branco. E aí elas brigam entre elas, porque imagina, se a mamãe ia sair de vestido branco, esse vestido era para todo dia. Não ia usar um vestido branco para todo. Aí a minha mãe fala: "Mas você acha que uma mulher adulta nos anos 70 ia usar um rosa desses? Você tá louca? Você não lembra mais? Vocês estão todas gagás." Elas brigam de se pegar por causa da cor do vestido da tia Nelcina, que é de uma foto tirada há 70 anos. Sim. Porque as três viram a tia, as três conheciam aquele vestido. Sim. Mas a história se transforma, a verdade absoluta sofre mutações. Porque essa é a vida, essa é a natureza do ser humano. E que bom, que ótimo. Eu não acho ruim, eu acho maravilhoso. Para cada uma delas, o vestido é de uma cor e elas vão lutar até a morte para me jurar que aquele vestido era não sei de que cor. Eu acho maravilhoso. É aquela coisa do. Como é que chama aquela brincadeira que a gente fazia de criança? Telefone sem fio. Uhum, uhum. Começa com uma coisa, ela termina uma história diferente, né? Eu concordo. Eu tive que explicar para uma criança, minha sobrinha, o que era telefone sem fio. Porque ela falou celular. Oh, que coisa Não, é um jogo. maravilhoso. É isso, maravilhoso. Agora eles sabem, celular. Não precisa do jogo, né? Liga e resolveu. Mas é isso, né? Essa questão da mudança. E antes, engraçado, né? A gente fica tendendo a querer ser tão exato, né? E o barato é essa mudança, né? O barato é a mutação. O barato é a moça contar a história como se ela tivesse saído da loja de sapato, sem um mala do lado corrigindo que era a loja de vinho. Sem um mala do lado dizendo que não, o bisavô chamava Manuel, o cabelo era castanho, a armação dos óculos era vermelha. Deixa a moça contar a história dela, amigão. É. Ninguém liga, mas não era uma loja de sapato. A história é ótima, do mesmo jeito. Sim. Agora, no fundo, a gente então apoia o X-Men. Raciocínio Pedrão. É isso aí.
Se eu tiver que escolher entre a realidade e uma boa história, serei sempre do time da boa história. Me conte uma Claro, boa história. claro. Me conte uma mentira bonita. É. Me conte. Eu sou Ou dessa. às vezes uma mentira triste, mas também é bonita de Mas ouvir, né? Ou seja, é boa história, é narrativa, né? Bom, é isso que a gente está falando aqui, né? Escrita, né? A história é o que vale. Isso me faz repensar realmente algumas pessoas próximas que gostam de tanta exatidão, né? Deve ser de uma aflição de vida, né? E falando em histórias, pessoal, me conte um pouco, sem fazer spoilers, dessa história com o fim do mundo. De onde veio essa vontade de falar disso? esse livro começou. Que legal você perguntar. Ninguém me pergunta isso. Esse livro veio de dois caminhos. Eu tenho um aluno chamado Antônio. A mulher dele, inclusive, mora em Barcelona. Ele mora no Brasil e a mulher Hum. dele mora em Barcelona. Um casal maravilhoso. Ótimo. Assim que Maravilhoso. funcionam as coisas. Eles são maravilhosos. Antônio é um engenheiro, é um estudioso e é um cara especializado em asfalto. Antônio Hum, trabalha com asfalto, ele faz manta asfáltica para um monte de coisas diferentes. E Antônio, hum, durante as aulas dele, ele primeiro que eu aprendi um monte de coisa com ele, arco romano, como funciona um arco, Antônio que me explicou. Como que o hum, arco se mantém sem cair, sem desabar? Antônio que me ensinou. Tipo de solo, Antônio que me ensinou. E sobre o asfalto, Antônio falava comigo bastante sobre asfalto. E ele me fala da composição do asfalto. E numa das muitas conversas que a gente teve sobre esse tipo de coisa, eu aprendi sobre a questão da impermeabilização, que você uhum, sabe, mas você não para pensar, porque você não é um engenheiro. uhum, E quando o Antônio me falou sobre isso, eu fiquei muito, muito, muito interessada. Eu não sei por quê, mas eu comecei a escrever uma história em que parte do fim do mundo se dá porque nossas cidades estão impermeabilizadas. Eu comecei a escrever uma história de ficção baseado no que Antônio me ensinou sobre asfalto. uhum, Eu comecei a escrever essa história. Aí, e parte do meu Mostre e Conte tem a ver com essa ocasião da minha vida, o meu mundo acabou. Teve uhum, uma hora que o meu mundo acabou. uhum, E nesse desespero de mundo acabado, eu comecei a escrever a história de uma mulher que mora no Brooklyn. Ela dorme na minha cama. Da minha cama, ela vê o meu retângulo. A minha janela é um retângulo em pé, porque a minha janela, na verdade, é uma porta-balcão. E essa uhum, mulher mora no meu quarto e ela está deitada na minha cama. E ela vê o meu retângulo da minha porta-balcão, assim. E à noite, quando eu estou deitada de lado e olho pela minha janela, tem uma luz de um prédio que pisca em vermelho. E todas as noites, Fal, não a narradora do conto, eu durmo. A última coisa que eu vejo é sempre essa luz piscando. É verdade isso, porque eu uhum, fico ali, eu durmo de lado, uhum. eu vejo a luz piscando. E esta mulher acorda um dia ouvindo barulho de mar. E ela olha pela janela e ela vê a luz piscando e fala: Ok, então de onde vem esse barulho de mar que eu acordei e continuo ouvindo o barulho de mar? Não era meu sonho. Aham. E ela tá lá, ela vê o prédio piscando e de repente o prédio some. A vista dela da janela some. Porque o mundo está acabando. Ela acordou e o mundo está acabando. E ela anda pelas ruas do Brooklyn e o mundo vai acabando enquanto ela anda pelas ruas do Brooklyn. Vai E ela, acabando assim dos lados, é isso? é, e Tipo ela história cita assim. você. E ela cita você, porque ela viu História Sem Fim com você. Pelas tantas, ela fala. Ela viu, ela vai pensando, ela narrando Uhum, uma bastante incoerente voz em primeira pessoa, porque ela está uhum. narrando o mundo e o mundo está acabando. E ela, uma hora ela fala, é como o filme que ela viu quando ela era pequena com um amigo dela. Olha que legal. Essa eu não sabia essa parte, eu não li esse trecho, Não né? viu esse conto? Porque o mundo, ela vai andando pelo mundo e o mundo vai acabando, porque o mundo realmente acabou.
E eu comecei a escrever esses 2 contos sem juntar um no outro. Eu estava escrevendo O Asfalto, do Antônio, e estava escrevendo Esse Mundo, que acabou. E aí eu falei, esses 2 contos são 2 contos de 2 fins do mundo diferentes, mas do mesmo livro de fim do mundo. E aí E você viu que tinha outros fins do mundo para colocar. E aí eu falei, tem fins do mundo diferentes para mulheres diferentes, para narradoras diferentes, em que coisas diferentes levam o mundo a acabar. No do Asfalto é essa falta de água, esse você leu, essa é o mundo Sim. não tem água, não tem água mesmo. E nesse outro não tem mundo. E conforme ela caminha pelo Brooklyn, quem não conhece o Brooklyn, lê o conto, mas quem conhece o Brooklyn sabe quão pouco ela anda. Ela sai daqui, passa pela Joaquim Nabuco, dá uma descidinha, volta para a jornalista Roberto Marinho, é isso, ela anda um pedacinho. Ela não anda, ela anda um pedacinho, ela chega até mais ou menos perto da Rede Globo, mas é isso, não é uma andadona. E o mundo vai acabando enquanto ela anda, porque o meu mundo foi acabando enquanto eu andava. Eu tive que continuar andando. Eu não podia virar para minha mãe e falar, fim. Eu tive que andar. E o Brooklyn, eu já morava aqui, o Brooklyn foi desabando enquanto eu andava. E eu tenho uns 4 anos que eu escrevi o primeiro tratamento desse conto. E eu continuei andando. E aí eu falei, são 2 contos do fim do mundo. Virei para a Suzy Márcia, porque é esse meu mecanismo anti-procrastinação é Suzy Márcia. Uma vez que você conte que você vai fazer uma coisa para a Suzy Márcia, faça. Acabou. Faça a porra da coisa. Porque a Suzy é um elefante. A Suzy nunca esquece, ela é que nem o rock and roll. Rock and roll, os elefantes, olha, o Ostrá está mostrando o mamute dele de novo. Ficou estranha essa frase, mas tudo bem. E os amigos do Spotify lidem com essa frase do jeito que eles quiserem. E aí eu contei para a Suzy, eu falei, Suzy, eu tenho um livro de contos sobre o fim do mundo. E o que a Suzy falou? Então escreve, nega véia. Tá pronto? Seu livro, não, ela é muito fofinha. Ela fala assim, aquele seu livro, você está trabalhando nele, né? E você fala, tô. Você vai ver ela com esses livros que nós falamos que vamos escrever juntos. E aí você mente para ela, né? Porque o que vale é a versão, como a gente diz, não a realidade. Eu faço uma cara super séria e digo, estou trabalhando demais. Muito Mas bom. uma hora você precisa parar de mentir para a Suzy e começar a trabalhar, porque uma hora ela vai na tua casa, abre teus cadernos, abre teu fichário, teu arquivo de metal e fala... Cadê? Passa a tua senha aí, passa a tua senha do computador. Mas você sabe que essa coisa é tão marcante, por isso que na hora, quando você falou, eu associei, né? Não sabia de que você ia ser citado. Mas é muito marcante essa cena da fantasia, né? Chamava fantasia. Fantasia acabando, né? Numa história sem fim. História sem muito fim. Marcante. É muito marcante. Porque era para mim a demonstração do fim disso, de fantasia, da infância, né? Da fantasia. Depois você via isso em outras situações de uma forma mais sutil, né? Quer dizer, sutil também, né? Era um soco no estômago igual, mas o Calvin Haroldo, qualquer outro que a gente citou também, que tinha essa mesma cena de o final da infância, né? O Garfield. Então tem essas coisas de... No caso, o Garfield nem era do fim da infância, né? Mas era o fim de algo, né? Fim dele, né? Mas aquela cena do mundo desmoronando ficou na minha memória muito. E não é uma memória... É difícil, é duro, mas não seja assim uma memória ruim. É quase como uma memória afetiva, né? É o término de algo. Que eu acho bonito, né, ver daquela forma. Muito bem, então agora fica mais clara essa questão do fim do mundo. Eu acho que o tema é tão pertinente.
O tema é muito pertinente. E nós não combinamos nem a história da tua busca pelo que se passou e pelo que continua, nem a história do fim do mundo e nem o meu Mostre e Conte, que é como foi que eu comecei a escrever esse conto da mulher que o mundo acaba e ela está deitada na cama dela do Brooklyn. Meu Mostre e Sim. Conte é sobre isso. O meu Mostre e Conte é sobre livros de que não gostamos e que por algum motivo adoramos. E eu não tenho livro para mostrar aqui porque eu não gosto do livro. Ao mesmo tempo, eu adoro o livro. Então eu vou contar uma história. O meu Mostre e Conte, na verdade, é um conte-conte, porque o meu Mostre e Conte, Conte é uma história. Em 2016, eu fui para o Rio para dar aula. Aliás, a gente falou dela aqui no último programa. A Renata Lins montou o primeiro curso eu dei na casa da mãe dela, da dona Fátima, que já foi assim, o ápice da fofura e da gentileza. Ela abriu a casa da mãe dela para eu dar aula. O curso seguinte não foi na casa da mãe dela, mas foi no Rio, fim de 2016. E eu fui para o Rio para dar aula, e eu fui para o Rio muito apaixonada, mas muito. E o cara me escreveu antes de eu ir para falar: se você vier, se você ficar 8 dias no Rio, eu vou te ver 8 noites. E eu falei, e eu fui para o Rio. Não só o cara não foi me ver, como numa ocasião que a gente poderia se encontrar num grupo, que era aniversário de um queridíssimo amigo, ele me escreveu para falar: não vou porque é aniversário do sobrinho da fulana. O sobrinho, inclusive, que mora na mesma cidade, que ele pode ver todos os fins de semana, que ele poderia ir à festa e depois ir me ver no aniversário do amigo, que ele poderia ir ao aniversário do amigo e depois do sobrinho e depois ir me ver. Sim. Sobrinho da fulana, não dele. Mas, enfim, ele não foi. Nenhum dos dias. Nenhum dos dias. Essa história é em 3 atos. Esse é o primeiro ato da história. O segundo ato da história é: eu fui visitar um amigo que mora numa daquelas casas que nós crescemos nos anos 70. Uma casa, sabe? Não uma casa chique e rica, uma casa gostosa, de família. Mora ele, a mulher e os filhos. Uma casa deliciosa. E nessa casa deliciosa, ele falou: ó, eu estou doando aqueles livros. Era uma pilha. Eu estou doando aqueles livros. Vê se tem algum que você goste. E eu fui mexer nos livros desse cara e tinha um livro para ele com dedicatória da mulher dele. Aí eu peguei o livro, fui lá e falei: amado, não doe esse livro. Porque quando você perde alguém, e ele não perdeu a mulher nada, ela está lá até hoje maravilhosa. Mas quando você perde alguém, a letra dela é a coisa mais sagrada para você, porque tem pouquíssima letra das pessoas por aí. E ele falou: meu Deus, mas eu não ia doar esse livro. E realmente ele tinha se enganado, pegou o livro. Então esse é o segundo ato. Aí o terceiro ato é que eu fui almoçar, no meu dia de ir embora, meu último dia no Rio, eu fui almoçar na casa desses amigos, a Ana e o Paulo, que são sempre uns queridos comigo. E quando eu vou, a Ana estava recém-operada, então ela também estava muito frágil, muito sentida. E eu fui contar a história para ela, não do cara que não foi me ver. Eu fui contar a história do amigo que sem querer, botou um livro importante na pilha. E eu estava muito sentida, eu estava numa tristeza, minha tristeza no lago. E eu fui contar a história para ela do livro, da dedicatória, e comecei a chorar. Claro que a história é linda, é uma história linda. O cara vê a letra da mulher e fala: não, não vou dar esse livro. Mas eu não estava chorando por isso. Você estava chorando pela história do primeiro ato. E eu chorei muito. E a Ana, que estava muito sensível, chorou comigo. E aí o Paulo entrou na sala e nós duas estávamos chorando e ele começou a chorar também. Então, essa sou eu vou visitar o pessoal. Tudo por culpa daquele filho da puta do primeiro ato. Eu nem contei para ela a história do cara. Não. Pareceu que eu estava chorando por causa da história da Você manteve assim. Você manteve assim a história, você não explicou. Mantive assim. Eu não expliquei. Ela sabe agora, porque agora eu estou contando em público. Mas parecia
estava chorando por causa da dedicatória do livro. Uhum. Eu estava numa miséria absoluta. E aí o Paulo chorou. Então choramos nós três juntos, foi linda a cena, os três chorando, se abraçando. A Ana, bonito demais, a Ana recém-operada, e chorando de soluço. Eu sou uma bênção na vida da pessoa. E aí, na hora de ir embora, porque ela viu que eu estava muito, muito mal, ela pegou um livro e falou: olha, esse livro é maravilhoso, essa autora é maravilhosa, esse livro me fez super bem. Antes e depois da cirurgia, ele me deu um respiro, a narração dela, a maneira que ela narra é linda, a história é incrível, você vai amar. Leia esse livro, que é um livro da Helena Ferrante, não me lembro o nome. Eu pus na minha bolsa, abracei a Ana, agradeci, fui até a casa do meu irmão, beijei as crianças e fui embora. Peguei um ônibus porque eu ia para Sorocaba dar aula. Peguei um ônibus do Rio de Janeiro para Sorocaba. Cheguei em Sorocaba, dei aula 5 dias. E de lá eu vim para minha casa. Eu vim muito doente. Eu fiquei, enfim, sabemos, né? Eu fico muito frágil, meu sistema vai para casa do cacete e eu fiquei super doente. Essa história do Rio foi novembro, finzinho de dezembro, Sorocaba. Desculpa, essa história no Rio foi novembro, Sorocaba, dezembro. Eu vim para minha casa no comecinho de dezembro. Fiquei mal, entrei em janeiro muito mal. Lá para o fim de janeiro, eu finalmente peguei o livro da Helena Ferrante, que a Ana me emprestou. Peguei o livro da Ana Paula para ler. Não gostei. Eu não gosto de Helena Ferrante. Eu luto muito e me policio muito para não dividir o mundo entre bom e mal. Porque eu não sou ninguém na fila do pão para dizer isso aqui é ruim, esse livro é ruim. O livro não é ruim. O livro não é para mim. Helena Ferrante não é para mim. Eu nunca me. Ô, Helena Ferrante, nada contra você, tá? Não, porque veja, ela fez tão bem para Ana, ela foi tão Claro. importante para Ana, que a hora que a Ana me viu mais frágil e mais triste, o que a Ana me deu? O livro da Helena Ferrante. Ela me Claro. emprestou o livro que mais estava ajudando a recuperação dela naquele momento. Foi lindo. Foi Claro. lindo. E aí eu comecei a ler Helena Ferrante. Não gostei do livro. Não gosto da narrativa da Helena Ferrante. Não gosto do jeito que ela escreve. Guardei o livro na minha gaveta de camiseta, porque quem tem gato tem medo. Pus o livro. Nossa, eu tenho pavor de ficar com o livro dos outros na mão, porque eu tenho gatos. Botei o livro na gaveta de camiseta. Quando a Ana veio para o Brasil, meses depois, 1 ano depois, eu não sei, eu devolvi o livro para ela, com um abraço muito emocionado. E esse é o meu mostre e conte de hoje, meu conte e conte de hoje. Eu não gosto da Helena Ferrante, escritora. Eu não gosto dos livros dela. E eu amo os livros dela. Eu adoro os livros dela. Eu espero que ela venda feito água, ganhe o Nobel, seja feliz para sempre. Porque a literatura dela, que não é uma literatura feita para mim, está no meio de uma das histórias mais tristes e mais fofas e mais gentis e mais amorosas da minha vida. Que foi a Ana e o Paulo me vendo chorar, me vendo triste, me vendo frágil. Eu tenho uma foto daquele dia e estamos os três, assim, tão felizes de estar juntos e tão tristes e tão arrasados. A gente tinha acabado de ter uma monstruosa crise de choro juntos, que só amigo tem crise de choro junto, assim. E eu guardo essa foto com muito amor. E, enfim, é esse meu Mostre e Conte de hoje, uma literatura que, ao mesmo tempo, não é para mim, e, ao mesmo tempo que não é para mim, é completamente minha. É completamente. Sim, virou uma história. É um não mostre e conte. É. É o meu Mostre e Uma Conte. muito bonita história, Fal, gostei. É uma boa história para se contar. É uma história Agora linda. a gente precisa resolver com a Ferrante, com os seus amigos, com a sua amiga que emprestou o livro, né? Que você acabou Não, de a minha contar. amiga que emprestou o livro compreende que a gente é adulto e a gente não gosta das mesmas coisas. Eu entendo totalmente o não gostar. Não gosto. Claro. Tem grandes problemas com é ruim, é bom. É. Porque, É, para Ana, é coisa mais linda do que Helena Ferrante, pelo menos naquele momento, não sei agora. Mas naquele momento fez toda a diferença na recuperação da Ana
Claro. E a literatura da Helena Ferrante, porque a literatura também faz isso por nós. A literatura nos acalenta e nos acolhe, e ao mesmo tempo não é uma literatura para mim. Mas eu acho, Fal, que tem uma coisa aí, de novo, eu fazendo esse. Hoje eu tô meio comparativo demais até, nessa coisa de Brasil e tal. Uma das coisas que eu não conseguia entender muito bem, eu comecei a entender várias coisas muito bem depois que eu vim morar aqui, que fez essa conexão com esse DNA, né, coisas que eu sou aqui que eu não entendi. Uma delas era essa. Eu tive que criar uma casca de um jeito de falar para as pessoas para que não as desagradasse quando eu não gostava de algo, quando eu simplesmente achava que eu deveria fazer. Mas, quer dizer, eu não tinha nem essa concepção. Eu achava que, entendi, a questão é a casca, eu preciso criar essa casca. Aqui, as pessoas falam com muita naturalidade o que sim e o não. E quanto mais para cima na Europa você vai, mais ainda, né? Você vai para a Alemanha, para a Finlândia, sim é sim, não é pronto, e somos amigos, e está tudo em paz. A gente tem uma certa dificuldade, e isso me ajudou muito. A minha filha fala para mim que hoje em dia, que ela fala assim, você é meio grosso. Eu não sou grosso, eu sou muito educado. Mas se alguma coisa não me agrada, eu digo que não me agrada, espero que resolva, enfim, né? Não estou brigando, não tenho que fazer nada. Então essa é uma coisa que eu gosto muito de continuar sendo assim, mais direto, né? É entender o que você não gosta, você não gosta. Não E ponto, né? Isso não é uma crise. Lembrei. Eu ia contar uma história de um professor lá no Miguel Cervantes. Você lembra que tinha uns professores espanhóis, né? Que vinham da Espanha diretamente para dar aula para gente. E um deles, o Licínio, me contou contou para nós, né? Ele falou assim, cara, teve uma vez que um vizinho meu lá do prédio onde eu morava me convidou para um churrasco e eu falei, não, obrigado, né? Ele falou, não, ele não ficou explicando, não, porque eu vou fazer, ele ia fazer alguma outra coisa, mas ele achava que ele só precisava dizer não. Não precisava explicar, não, eu queria muito, mas não posso, porque eu tenho que ir no outro evento. Então ele falou não, né? Aí ele falou que a partir daquele não, o vizinho nunca mais olhou na cara dele. Era só um não, ou seja, eu não precisava ser amigo. Eu não fui nem porque não é porque eu não gostava dele, né? Porque as pessoas confundem, né? O não com não gostar. Então, é um exercício que eu acho que a gente tem que aprimorar, né? Desses não sei, não gosto, e ok. Não tem nenhum problema, né? Não gostar. Tenho não gosto, e tenho é horrível. Exatamente. Não sei aí, porque não vivo aí, mas aqui fazemos muito. Vou dar a minha opinião sobre a série bababá. É horrível. Para você na fila do pão, para chamar o trabalho do cara de horrível. Não é para você. Não é para você. Não, e geralmente esse é horrível está associado a uma certa rede social que também te diz que é horrível, né? Então você também precisa odiar. Também tem esse outro elemento, né? Mas eu achei horrível, eu não gosto, eu não suporto esse ator, eu não suporto esse filme, eu odeio esse livro, eu não odeio você, eu não acho que você é menos porque você gosta, eu não estou falando isso. E eu nem estou falando que o filme é ruim, eu não falei em nenhum momento, esse filme é uma bosta, eu não gosto. Porque não dá, a gente não tem argumento, né? Quem tem capacidade de dizer esse filme é uma bosta, né? Eu sempre, quando eu vejo esse povo falando o livro é horrível, eu falo, gente, você é crítico de literatura? E se é, que crítico de literatura você é? Porque um crítico que fala que isso é uma bosta não é um bom crítico, né? Eu tenho uma teoria, essa já vai desde a época dos blogs, que a gente era blogueiro, que muito inspirado no Milor Fernandes, né? No Milor Fernandes, que ele falava, como é que era a frase dele? Não dê ouvido, não dê... Não amplie a voz dos imbecis. Não amplie a voz dos imbecis. Então, para mim, filme ruim não é para comentar. Agora, filme bom, fala para os amigos. Obrigada. Porque essa é a minha filosofia na vida. A minha filosofia na vida é não bater palma para urso dançar. Se eu não gostei da série, eu não falo da série. Claro, Eu não falo de futebol, eu não falo de carnaval, eu não falo de livro que eu não gosto, eu não falo de série que eu não gosto. Eu não falo. Mas eu acho que até se eu fosse crítico, seria muito ruim, porque eu também só falaria dos bons. Mas até entendo que eles têm uma função lá de falar dos ruins. Mas eu não sou crítico, eu não preciso. E eu não tenho que gastar energia convencendo você de que o negócio é ruim. Eu costumo dizer, e porque acredito nisso mesmo, geralmente os filmes muito bons, que a maioria acha muito bom, eu não gosto. Mas não é que eu não gosto.
eu fui com excesso de expectativa. Muita gente disse que era bom. E aí, como muita gente disse que era bom, eu esperava um 9. E o filme é um 8. Agora, aqueles filmes que eu não esperava nada, que acontece, e o filme é 5, é lindo, porque eu esperava 2, sabe assim? Então tem um efeito também. Então eu falo assim, eu não fico divulgando o filme ruim, e mesmo quanto a filme bom, eu não gosto de exagerar na expectativa. Eu não quero contribuir com a expectativa alheia. Eu falo, o filme é legal, vale a pena você ver. Talvez você goste. É minha forma. Quando eu gosto, eu falo. Quando eu gosto, eu escrevo a respeito. O autor que eu amo, eu falo até os amigos falarem Chega. Chega. Mas o que acontece comigo, inevitavelmente, é que eu vou ter uma expectativa enorme de você me falar de um filme que é muito bom, de um livro, e eu vou cheio de expectativa. E aí ele é bom pra caralho, mas eu esperava 10 e ele é 9. Coisa que eu não gosto, gente que eu não gosto, livro que eu não gosto, eu não falo a respeito. Nossa, todo mundo está falando do filme tal, você não escreveu um texto? Pois é, eu faço uma cara de... Ver o último, que a gente vai acabar com as últimas pessoas que estão nos ouvindo neste exato momento, Ainda Estou Aqui. Eu assisti esse filme no Brasil, logo que lançou, faz uns meses, né? Foi em novembro. E o que eu achei do filme? Abaixo das minhas expectativas, que eram muito altas, muito altas. A culpa não é do filme. O filme é bom, o filme está crescendo, né? Talvez quando isso aqui saia já tenha ganho o Oscar, sei lá, espero que sim. Torço pela Fernanda, adoro a Fernanda Torres. Mas é o típico situação que foi assim, se falou tanto do filme, tanto isso, tanto aquilo, né, que eu fui lá assim, né, sedento daquilo. Aí o filme era bom. O filme era 8. 8 é coisa pra caralho, mas eu esperava 10, entendeu? Então, é um bom exemplo disso. Eu falava, pô, mas o filme é maravilhoso. O filme é maravilhoso, gente, não é isso. O que a gente está discutindo é a questão, né, da antecipação, da expectativa quanto a ele, né, que é ruim. Eu evito, eu evito até ler muito sobre isso, né, sobre filme, eu tento saber o mínimo possível. Busco na vida um pouco isso, redução de expectativas e não falar mal de nada. Evitar. Eu ainda falo mal pra caralho de muita gente, mas eu falar menos, né? Evitar falar. Não precisa, não tem que dar voz aos imbecis, como falava o grande Milor. Redução de expectativa, acho que é uma ótima mensagem para o fim do podcast. E a gente pode não gostar das coisas. Senão fica difícil a vida. Ok, querida, ok, queridos e queridas também por aí. Eu ia falar alguma coisa muito inteligente nesse final de podcast, mas eu não lembro, porque eu sou inteligente, mas esquecido. Então tá bom. Beijo, até mais. Fiquem bons. Beijos, Tra.